Boa noite. Boa noite, pessoas. Hoje a gente vai falar com o Marcos Castro, multiplicador da Hellinger Schule, um querido colega. Vamos falar sobre relacionamento de casal, como a visão das constelações familiares pode contribuir para o nosso aprendizado. O Marcos já entrou, mandei aqui o convite para ele, entrou também. E aí, Marcos? Olá! Boa noite! Boa noite. Estava aqui te apresentando como colega, professor da Hellinger Schule também. Ai, que gostoso. E vamos trazer o assunto relacionamento de casal e como que as constelações, né, Family of Stellan pode contribuir, né, com a ampliação do nosso olhar para esse tema. Silvia, seja Exato. bem-vinda. Flávia. Ó, Flávio, eu conheço, hein? Eu sei. A Flávia, Ó, que bom. você sabe que a Flávia, ela, numa das constelações lá do curso, né, de gestão e negócios, ela representou o meu instituto, Flávia. Então, seja muito bem-vinda. É? Estamos aqui na sua representação. A minha salinha finalmente nasceu a partir daquela constelação. Ó, Flávia, dá sorte mesmo, hein? E olha aí, a Flávia representou e cá estou. Gente, que legal, Fabi, que joia. Eu dificilmente lembro das constelações, assim, depois, né? Mas às vezes quando a pessoa vai falando assim, aí as imagens vão chegando, assim. Mas eu não lembrava disso. Olha lá, a Flávia acho que lembrou que ela falou que top. Aqui estamos no Instituto Fabi Calneto, onde um dia lá atrás foi representado pela Flávia. Pessoal, Legal, muito muito boa sucesso. noite a todos. O assunto hoje, então, retomando é relacionamento de casal. Se vocês quiserem compartilhar com alguém, divulgar, vem aqui no aviãozinho, né, que fica embaixo aí da telinha, encaminha para os colegas, para a gente poder levar esse assunto para mais pessoas, que é um assunto bem interessante. Sabe o que eu tava falando com a Flávia assim? Eu falei, nossa, eu não sei, também tem tantas lives, não é? Que às vezes, assim, são tantas informações. E ao mesmo tempo eu vejo assim, nossa, também é um momento que a gente pode se colocar assim a serviço, né? E compartilhar algo junto, assim, e que também é tão gostoso e tão prazeroso, assim. Então eu vejo que também nesse horário é bem concorrido essa questão de lives, assim, né? Exato. Eu brinco que hoje em dia, pela internet, né, essa pandemia ela trouxe realmente muitas possibilidades da gente se aprimorar. E você pode fazer desde um curso de como alinhavar um tecido, como dobrar um lençol de elástico, até uma pós-graduação na Harvard, né? Dá para fazer tudo Exatamente. nesse espaço. Bom, Rúbia, você está perguntando resta se falar vai... da. Ah, Não, eu você só vai ia ficar falar gravado. assim, se vai ficar gravado. A intenção é que fique, tá? Eu tenho procurado gravar todas as lives, mas eventualmente, às vezes, dá uns pane aqui no Instagram e aí não salva. Mas, enfim, a intenção é deixar gravado lá no IGTV sim, tá? Pode falar, Ó, Marcos. entrou uma amiga nossa aí, a Larice. Inclusive, nós fizemos uma live sobre relacionamento de casal juntos, assim, sabe? Foi bem legal a Olha, gente falar. A Larice já pode fazer essa live aí, né? Já fazer fez, na junto verdade. com a E nós gente. fizemos, nós fizemos assim, parte um e parte 2. Entendi. A Rúbia tá dizendo aqui que tem pessoas que estão perguntando. Sim, a intenção é deixar. Vamos ver. Se tudo der certo, depois eu te mando o link, então, Rúbia. Ai, que legal, Fabi. E aí, vamos falar então Vamos, sobre. vamos começar. Vamos começar que relacionamento é tema para a vida toda, né? É, e aí, deixar o pessoal também assim à vontade, né? Quem quiser fazer alguma perguntinha, fazer algum comentário. Aí eu vi que entrou amigos aí assim,
boa noite para todos. A ideia é que a gente possa realmente fazer com essa interação, assim, né? Não é uma aula sobre isso. Aliás, Não. assim, relacionamento de casal, né? O quanto isso se desenvolve e cresce cada vez mais, né? E o quanto isso se torna, assim, diferente, porque não tem essa fórmula mágica de que eu vou fazer algo matemático para obter um resultado. Agora, Exato. claro, existem, não é? Assim como até eu falei antes, assim, já que a Clarice está aqui na nossa live, eu falei assim sobre as ordens e o amor, né? A constelação familiar, então o Familienstellen, traz para nós isso, assim, sobre essas ordens e sobre o amor que pode dar certo, né? Esse amor mais vivo, duradouro e sincero, né? Com essa entrega sincera. E aí o Bert Hellinger, ele traz assim algo que ele começa falando geralmente de relacionamento de casal, e ele fala sobre o amor à primeira vista, né? Como é esse amor à primeira vista? Talvez cheio de encantamentos assim nesse encontro, né? E ele traz uma imagem quando ele vai falar de paixão e amor que eu acho muito interessante, assim. Então ele fala desse encantamento inicial, assim, aquela coisa, né, do olho brilhar, encontrei a pessoa certa, né? Esse é o parceiro ou essa é a parceira que eu estava esperando, né? E então, assim, essa paixão, a imagem que ele traz para nós assim, essa paixão nos leva até as nuvens. Ficamos nas nuvens quando estamos apaixonados, quando estamos entregues a essa paixão. Porém, será que isso é o suficiente? Essa paixão é o suficiente para fazer esse relacionamento ser um relacionamento de verdadeira entrega e se torne algo duradouro? Aí começa já, então, a nossa live ficar um pouquinho Isso. mais profunda. Aí ele vem Ai, falar do amor, né? Ele vem falar do amor assim, se a paixão nos leva até as nuvens, o amor nos traz para a terra. Gosto muito dessa imagem que o Bert Hellinger deixou para nós. Esse amor que nos leva até as nuvens, a paixão, na verdade, e esse amor que nos traz à terra. E por que ele diz isso também desse amor que nos traz à terra? Né? Nos traz a realidade, como ela é, do jeito que ela se mostra. E começo a olhar para o outro, né? Para o meu parceiro, para a minha parceira, sem todas aquelas expectativas, sem aquelas imagens, inclusive, do que é felicidade para mim e para ambos como casal, mas simplesmente assim, entregues nessa realidade. Um primeiro passo, entregues nessa realidade. E aí, como eu disse, eu volto então para a terra. Porque nesse relacionamento, quando tem essa primeira vista, assim, e talvez tanto encantamento, são imagens projetadas, né? Mas que a gente pode sim que essas imagens também caminhem num amor verdadeiro, num amor que dá certo. Essa é uma exato. primeira imagem que eu queria deixar. Assim. Você já tinha ouvido isso do Bert, Fabi? Lindo. Eu já tinha ouvido falar muito do amor que dá certo, o amor adulto, de como a gente entra nas relações, né? Mas essa imagem de trazer para a Terra, fantástico. Essa imagem já é uma imagem que fica, né? Gravada assim, né? Quer dizer, ó, volta aqui, Volta. volta aqui agora. E aí, É, como é mesmo estar aqui com os pés no chão? Como é isso. quando eu posso olhar para esse meu parceiro, para essa minha parceira, com os pés no chão? E sem as projeções de um amor inicial que talvez venham do meu Uhum. sistema familiar, o que eu ainda trago do meu sistema familiar que me levou a te encontrar, para que esses sistemas também se encontrassem e juntos se completassem. E aí agora já ampliei um pouco aqui, bastante por assim dizer, né? Porque quando nós olhamos para o outro assim e pensamos puramente naquela relação a dois, assim, ah, é só eu e você, né? E hoje eu estou quebrando aqui os encantamentos, já estou vendo isso aqui. É só eu e você. E quando nós vamos ver, na Adoro. verdade, eu
trago tudo que vem do meu sistema e o outro traz tudo que vem do sistema dele. Então esse relacionamento a dois não é bem assim, né? Eu brinco que eu falo, olha, é um pacote econômico, sabe quando você vai assim comprar alguma coisa e vem o pacotão econômico, vem tudo junto, assim, vem o combo, para falar o combo, né? Então vem o combo. E cada vez mais nós precisamos olhar dentro desse amor como é que eu posso deixar de forma amorosa esse combo, essa história a qual eu estou vinculado dentro do meu sistema de origem. E só é possível fazer isso de forma muito respeitosa. E isso exige de nós uma renúncia. Então, esse amor a dois, ele já começa com renúncias lá atrás. Bem lá atrás. E a primeira renúncia para o menino é renunciar a esse grande amor da mãe, a primeira mulher, para a menina, o pai, o homem. E quando eu falo renunciar, não significa virar as costas e agora, né, eu nem ligo para o meu pai e para a minha mãe. Muito pelo contrário, porque se você fizer isso, você vai justamente buscar o seu pai e a sua mãe nos relacionamentos. E dentro de um relacionamento de casal, o outro não pode nos oferecer isso. O homem não pode oferecer para ser o pai da companheira, a mulher não pode oferecer para ser a mãe do companheiro. Isso não é uma relação de adultos de casal. Agora acontece? Acontece muito. Justamente porque essa relação lá no sistema de origem não é bem resolvida. Então ainda existe uma busca e uma projeção dentro dos relacionamentos posteriores. Então veja o quanto é importante que nós possamos, antes desse sim ao outro como companheiro e companheira, também dar o nosso sim lá atrás, do jeito que foi, com muito respeito e especialmente esse grande sim ao nosso pai, à nossa mãe, para que possamos chegar num relacionamento adulto e não chegar como criança nesse relacionamento de casal. Exato. Pedindo do outro essa paternidade ou essa maternidade. É muito importante isso. Exatamente. A Rubia está colocando aqui, ai, ai. Rubia, o que significa esse ai, ai? Quando vem assim um ai, ai, significa, algum ponto aqui eu preciso olhar melhor, né? Rubia, assim, esse nosso bate-papo é justamente para que possamos ampliar o nosso olhar. Né? Não significa que, puxa vida, e agora, o que eu faço? Então significa que amplie o seu olhar. Não é? E se algo toca realmente, assim, ainda que algo toque e fale, nossa, não, comigo não é assim. Se algo te toca, te chama a tua atenção, apenas observe. Observe. Observe por que é que isso toca em mim, ainda que eu queira falar que é exatamente ao contrário disso. Mas observe e depois perceba se algum movimento vem para você com relação a isso. Geralmente, quando nos toca, é porque é um pontinho que eu ainda preciso olhar com mais respeito, com mais amor, que eu ainda preciso dar um passo, que eu ainda preciso, então, fazer uma despedida. Às vezes eu falo isso da despedida. Quantas vezes e quantos momentos que nos exigem fazer uma despedida. E essa despedida, ela só acontece, e aí eu repito isso sempre assim, e tem gente que me olha e fala, que isso? Como assim? Ela só acontece de forma amorosa. É necessário que essa despedida seja feita com amor, com reconhecimento por aquilo que passou. Por que tantos casais se separam e depois, né, se esquecem de tudo que aconteceu antes? Se esquecem, inclusive, desse primeiro olhar, desse encantamento, e se separam, ainda vinculados na crítica, na raiva, né, na exigência. Um ainda acha que deu mais para o outro, que não recebeu o suficiente. E aí, ao invés desse casal realmente se separar e ambos seguirem livres, eles ainda estão vinculados dessa forma em algum tipo de inquietação, em algum tipo de conflito.
Então, saber também fazer essa despedida faz parte dessa construção e dessa liberdade de estar livre para novos relacionamentos. Então, veja o quanto é importante também nós reconhecermos os ex-parceiros, as ex-parceiras. Né? Alguns falam assim, nossa, Deus me livre, eu não quero nem ouvir falar do nome daquele ou daquela. Cuidado, cuidado. Né? Existe algo que ainda te vincula a ele ou a ela. E dentro da constelação familiar, a gente vê o quanto isso é importante, porque se você ainda consegue chegar a um novo relacionamento, e se desse relacionamento vem, por exemplo, filhos, talvez esse filho olhe justamente para esse parceiro anterior, que, por exemplo, foi deixado, foi desrespeitado, e aí esse filho vai trazer isso para dentro dessa relação e vai mostrar que aquele que foi excluído também precisa ser visto com amor. E isso é muito importante dentro da constelação familiar, quando a gente vê o quanto atua essa despedida que não foi feita de forma amorosa, especialmente nos filhos. Então, que possamos ter esse estímulo a mais, inclusive, para dar um bom lugar no coração a todos esses ex-parceiros e ex-parceiras que foram significativos para nós. É interessante, né, Marcos? Porque quando a gente fala de relação, e aí seja ela qual for, né? Pode ser amorosa, relação com os pais, que é essa esbarrada que a gente dá na vida, né? Eu conheci você, conheci sua esposa, conheci outro amigo, ou me relacionei com um outro homem antes do meu marido, enfim, essas relações que a gente vai se esbarrando na vida. Eu li uma vez um conto de uma tribo indígena, acho que dos Estados Unidos, que dizia assim, que para cada pessoa que a gente esbarra na vida, é como se ficasse um fiozinho nos pés. E à medida com que a gente vai caminhando, se você está em paz com esse fiozinho, com essa esbarrada, a gente consegue caminhar livremente e seguir o nosso caminho. Agora, quando a gente não tem as coisas bem azeitadas, esses fiozinhos começam a se emaranhar, e aí vem muito com a imagem da constelação, né? Esses fiozinhos começam a se enrolar, e aí é difícil de andar, uma hora tropeça, outra hora estejam invisíveis, eles estão ali, né? Eles estão conectados. Então, quanto é importante a gente olhar para todos os relacionamentos, e aí não só os de casais, mas lembrando que os de casais têm muito significado, tem muita importância. Né? Esses vínculos que a gente vai criando com as pessoas com as quais a gente se relaciona, né? Tem gente que precisa de um caderninho aí para lembrar de todos os nomes. Vai fazendo, né? Uma lembrança, deixando num bom lugar. O que a gente viveu de bom, ok. O que a gente não viveu de bom, deixa assentar, deixa acalmar, né? Isso. É exatamente isso que você trouxe também, assim, né? Como é que também eu posso sair desses emaranhamentos, né? Desses tantos fios aí e desses vínculos, né? Que foram construídos ao longo da vida. Né? E justamente essa postura respeitosa, né? De reconhecer que, puxa vida, talvez hoje eu cheguei até aqui justamente porque lá atrás, de algum modo, eu precisei me despedir dessa pessoa, né? Algo se completou ali e então eu olho para agora para essa relação com um agradecimento também, né? E aí eu fico apenas com aquilo que é meu, aquilo que me pertence e também deixo ele, né? Com aquilo que pertence. Então isso faz com que também a gente possa dar aquela respirada, né? Mais tranquilo assim para a gente seguir para esse novo relacionamento. E como permanecer, né, nesse novo relacionamento também. Olha, tá entrando um monte de gente aí que eu vi que eu conheço, vou dar uma boa noite para todo mundo. A nossa amiga que comentou do Ai Ai, ela falou assim, eu já olhei para isso, né? Então, que bom, ela falou, já olhei para isso. Agora, olha, é assim, como a gente olha para pai e mãe, não é? Todo dia,
também nessas relações nós precisamos nos dar conta. E cada vez que eu reconheço mais, algo se amplia no meu coração. Porque às vezes você pensa assim, nossa, mas aquele nem foi importante. Será? Para quem, Muitas né? vezes acontece isso, né? Doeu Aquele no que nem coração foi de quem? importante. Isso. Aí talvez seja justamente esse que espera ainda algo de você, né? Ou que esteja vinculado de alguma forma. Então é justamente isso, assim, de olhar para todos e dar um bom lugar no coração. Aí alguém fala assim, mas o que é isso então? Né? Como é que eu dou esse lugar no coração? Eu preciso ir lá fazer algo, ficar junto, estar próximo. Realmente é isso, é dar um lugar no coração. Você não precisa buscar, não é? Se você entender que ainda deva fazer algo e possa, ótimo, vai, faça. Mas não é esse o ponto. É realmente reconhecer que aquela relação te trouxe algo e que você, então, cresceu com aquilo. Ó a Perla aí, dá um tchau para ela. Perla é nossa amiga aí dos cursos. Que bom, Ai, Perla, que você tá por aqui. tá entrando Ó, bastante gente. Jéssica, a Neide, do curso de coaching, muito bom. ah, que bacana. Olha, sabe uma coisa que eu estava falando, né? E aí, então, tudo bem, chegamos então nesse relacionamento, né? Então, como é agora assim que esse relacionamento se mantenha, né? Como é que mantenha, por exemplo, esse encantamento, né? Porque apesar daquele encantamento inicial se referir muito em uma projeção do que eu trago do meu sistema, essa admiração e esse encantamento pelo companheiro, pela companheira, pode perdurar, pode existir. Né? E muitas vezes a Uhum. gente fala assim de uma frase de, olha, fazer o outro feliz. Né? Então precisamos um pouco olhar para isso assim. Sim, dentro de um relacionamento entra muito o que nós chamamos de servir, essa palavra servir, né? E como é que eu sirvo? Né? Como é que eu me entrego? Eu já falei, o primeiro passo desse servir seria justamente essa entrega de estar com o outro e olhar para esse outro exatamente como ele é. Então, tu precisa abandonar aquelas histórias de que, mas você precisa mudar nisso e naquilo, porque aí eu ainda estou trazendo algo, ainda que inconscientemente, do meu sistema. Porque quando Uhum. eu olho esse outro do jeito que ele é e digo esse sim, do jeito que ele é interessante o movimento que se abre para esse outro. Eu reconheço que ele pode ser como é, e eu reconheço que eu também posso ser como eu sou. Eu reconheço que ele é especial e diferente do jeito que ele é, e eu também posso ser então especial e diferente do jeito que eu sou. Sim. Então algumas pessoas às vezes falam assim, então agora eu tenho que falar do jeito que é e deixo como tá. É assim, na alma o movimento é totalmente diferente. Uhum. Então veja como algo se abre quando eu chego para você e digo assim, ainda aqui na nossa relação assim de amigos, não é? Isso serve para todas as relações. Eu digo, Fabi, por favor, olhe para mim exatamente do jeito que eu sou. Eu olho para você e permito que você seja também como você é e Uhum. também como o seu sistema é. Uhum. Veja como é o efeito disso, né? Qual é o impulso que vem assim? Isso aproxima ou isso nos distancia? Então veja que o que isso acontece na alma e isso também com relação ao casal, E né? O reconhecer primeiro a olhar, humanidade, né, Marcos? Eu acho que isso tem muito a ótimo. ver com. É um ser humano com defeitos e qualidades e tá tudo certo. Você Estamos já, em evolução. você já teve contato com os movimentos essenciais da Cláudia Eu Watt? tô fazendo. Começou esse final de semana. Tá. Começou Porque então, agora. então você vai justamente chegar em um dos movimentos que a Cláudia traz, que é devolver essa humanidade. Olhar para Uhum. esse outro exatamente como esse humano. Né? Então, quando você falou isso assim, eu lembrei um pouquinho. E a Dela. Cláudia traz muito da constelação, né? Esses movimentos dentro da constelação familiar, como alguns movimentos próprios que ela trouxe, assim, e que também são bem legais para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Uhum. Então, olha, esse servir de olhar para o outro,
do jeito que ele é. E também existe esse servir que talvez eu possa fazer algo para o outro em sentido de me doar para o outro, né? É quase Uhum. que assim, estar presente para o outro. Ainda que ele não precisa fazer nada. Essa presença de doação, de estar próximo para o outro, de estar com esse outro. Né? Então, assim, muitas vezes a gente entra naquele, dentro até quando a gente fala na constelação sobre ajuda, né? E o Uhum. Bert fala assim, olha, um ajudar, um atuar sem agir. Uhum. Então, uma postura interna onde eu me entrego para esse outro e vibro junto com esse outro. Então, veja como é esse servir tão profundo dentro dos nossos relacionamentos de casal, né? Com o nosso companheiro, com a nossa companheira. Olhar como ele é, servir nessa entrega, né? E depois, aí também precisa, estou falando do nosso passo em nós, mas também depois vem o algo juntos. O que é que então Uhum. agora podemos fazer juntos? E às vezes algo simples assim. Sabe quando você faz vamos fazer um almoço juntos hoje, aqui no domingo, e cada um vai fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E de Uhum. repente, se vocês perceberem, uma alegria invade. É claro que casal, né? Um vai fazer, um quer colocar uma coisa, outro quer colocar outra. E é assim mesmo, e é assim mesmo. Se não rolar o almoço, a culinária junto, gente, procure a jardinagem. Se perceber que não é o almoço que vai fazer com que vocês Vai estejam juntos, unir. isso. Busque uma outra atividade. Vamos então assistir uma peça de teatro É, juntos, vamos passear com os filhos juntos. É fazer algo juntos. Quer dizer, aí eu saio um pouquinho do que sou eu e estou também junto com esse outro. Estou realmente em contato mais íntimo com esse outro. E é claro que quando eu falo em contato mais íntimo agora, eu também me recordo algo muito importante dentro de uma relação de casal, que tantas vezes é deixado de lado, que é a relação sexual uhum. entre o casal. Nada mais está a serviço da vida e atinge algo tão profundo como essa relação sexual. Então, dar o devido valor para essa relação, né? Porque isso realmente é uma comunhão que existe dentro do casal através da relação sexual. Sim, exatamente. A Alguém fez uma Rúbia, pergunta. a Rúbia tá pedindo aqui, ó, se a gente pode falar um pouquinho sobre o feminino e o masculino dentro de cada, né? O equilíbrio dessas forças. Nossa, só isso daí dava pra gente fazer uma outra É, live, né? um curso, né? Esse assunto, Rubem, é um curso de no mínimo 4 horas para a gente identificar feminino, Mas, mãe, pai. mas dá para falar algo bem, bem rapidamente e que eu percebo assim que as pessoas compreendem bem quando conseguem identificar qual é o movimento do menino e o movimento da menina dentro desse aprofundamento do masculino e do feminino. Então, Ruber falar para você assim, olha, o movimento da menina e do menino ele é diferente. Ambos, quando nascem, eles estão assim ali na esfera da mãe, tá? Então é muito fácil da gente ver isso porque nós nos desenvolvemos dentro da barriga da mãe. Uhum. É ali que nós respiramos, nos nutrimos junto com a mãe. Então, tanto o menino quanto a menina estão bem ligados à mãe nesse movimento inicial, nessa construção tanto do masculino como do feminino. Eles têm esse movimento em direção à mãe. Passado algum tempo, e aí agora eu tenho que resumir bem mesmo assim, Uhum. ambos, menino e menina, devem ir para a esfera do pai. Eles já receberam aqui algo do feminino, da mãe, toda essa energia, e vão agora para essa esfera do pai. Ali também tem algo do masculino. E os cuidados
também são diferentes aqui com a mãe, aqui com o pai. Menino e menina vão para a esfera do pai. Só que depois tem uma diferença. O menino, ele não volta para a esfera da mãe. O menino com essa esfera do pai, e ele é inundado dessa energia masculina e se fortalece dentro desse masculino, inclusive a maneira de olhar e respeitar as mulheres, porque tomou esse masculino. Dali do pai, ele segue para a vida. A menina, ela volta para a esfera da mãe. Por que que a menina volta para a esfera da mãe? Porque uma menina, uma mulher, só aprende a ser mulher com outra mulher. A menina não vai aprender a ser mulher na esfera do pai. E tantas meninas ficam aqui nessa esfera do pai. E aí elas precisam passar para a esfera da mãe para poder ser realmente mulher. Senão ela permanece ali, uma adolescente, uma criança. Da mesma forma, o menino que permanece somente na esfera da mãe fica uma criança, um adolescente. Ele precisava dessa energia do homem para aprender a ser homem. Não é a mãe que vai trazer isso para ele. Então, o fortalecimento do masculino e do feminino passa, e aí eu falei assim aqui agora de forma assim muito rápida, né, por esses passos, né, aonde eu preciso, como homem, ao estar com a minha mãe, me despedir da mãe para ir até o pai, e a menina se despede dessa mãe para ir até o pai, e depois ela se despede desse pai para retornar para a mãe. Porque senão, Fabi, quantas mulheres, meninas, a gente fala assim, ela casou com o pai, porque ela não voltou para a esfera da mãe. E aí os relacionamentos ficam difíceis, não é? Porque quem que ela vai buscar em relacionamentos? O próprio pai. Quando ela se permite. Porque às vezes ela nem tem o desejo de outros relacionamentos. Porque ela já casou com o próprio pai. Tá bom? Da mesma forma, se o menino fica lá com a mamãe, já casou com a mamãe. Então ele precisa fazer essa despedida, renunciar a isso que está aqui junto com a mãe e sim tomar toda essa força e essa energia do pai, no caso dos meninos. Rubem, me fala se isso para você foi o suficiente só para sentir um pouco de como é esse fortalecimento do feminino e do masculino que nos abre passagem para os nossos verdadeiros relacionamentos entre casal. Eu chamo, até antes de conhecer o curso da Cláudia, eu chamava esses movimentos de movimentos essenciais. Eu cheguei até a fazer umas lives falando sobre esses movimentos, chamando eles de movimentos essenciais. Aí depois eu preferi trocar, porque... Mas isso é muito importante, porque quando você fala assim, que é a base para os nossos relacionamentos depois conjugais, entre homens e mulheres, né? É realmente, enquanto eu tomei da minha mãe, o quanto eu tive permissão para ir ao meu pai, o quanto eu consegui me despedir do meu pai e o quanto ele me deu permissão para sair da esfera dele, o quanto eu voltei lá e tomei da energia feminina da mulher para eu me desenvolver no meu casamento. Eu estou falando legal. sobre o ponto de vista da mulher, mas tem o mesmo exercício pensando no caso dos homens. O quanto eu tomei do feminino da minha mãe, o quanto eu tive permissão para ir para o meu pai, o quanto me foi suficiente de viver aquilo com meu pai e o quanto também eu tive permissão para seguir para o mundo e para honrar esse feminino e masculino, né? É muito... É simples, mas é bem profundo. É um movimento da vida inteira. Não, isso é quando a gente fala... Bom, simplicidade o Bert Hellinger falava para nós, né? O essencial é simples. Né? Simples. Isso não significa, assim, que seja algo fácil, né? Precisa, assim, que tenhamos esse coração aberto, né? Para realmente se entregar a isso. Eu vi que a Rúbia falou, assim, que ela postou algo, inclusive com relação a isso. Então, legal, Rúbia. A Cláudia entrou, uma amiga nossa também, dá um oizinho para ela, para a Cláudia. Muito legal que ela esteja aqui conosco. E tem a Thelma que está perguntando assim, em que períodos de idade, mais ou menos, isso acontece?
Tá. Olha, a gente fala desse período de desenvolvimento, não é? Então, assim, eu não coloco uma idade, há 7 anos, o menino tem que sair da esfera da mãe para ir para o pai, depois a menina, na sua fase de adolescência, ela tem que voltar. Então, assim, existe esse movimento que é necessário, né? Quanto antes esse menino ou a menina, ele tomou dessa mãe algo e pode ir para esse pai, ele vai. E depois a menina volta para essa mãe. Então, assim, eu não gosto de fixar essa idade, né, para que não fique muito assim, nossa, agora eu já tenho então que tirar essa menina aqui do colo da mãe porque ela precisa ir para o pai ou o menino. Não é assim, não é assim. Né? Então precisamos primeiro tomar tudo que vem inicialmente dessa mãe, não é? Aí depois, assim, esse movimento, quando a gente realmente se entrega, ele naturalmente vai sendo conduzido, não é? Quando Uhum. existe, sabe aquela força assim, não, mas eu quero ficar aqui, significa, ó, já chegou sua hora. Aquilo que já começou a ficar estreito. É como no parto, né? A gente está lá dentro da barriga da mamãe e tá tão confortável e tá tão quentinho e a gente está todo envolvido e nós estamos sendo nutridos e nós temos ali tudo que nós necessitamos, Aí né? pra quê, Ok, né? isso, mas de repente isso vai ficando apertado, É. já não tem mais espaço e chegou um momento que você já não cabe mais ali e você precisa também dar o seu passo e sair. Então eu trago um pouquinho dessa imagem só para a gente não ficar com ideias tão fixas de idade, tá? Porque Isso. também na constelação familiar, eu gosto sempre de falar assim, nós precisamos olhar aquilo que se apresenta, né? E se abster um pouquinho dessas imagens pré-estabelecidas para que esse trabalho fenomenológico possa nos mostrar algo especial que é para você, que é do seu sistema. Entendi. A Marina tá dizendo, tá perguntando assim, como que a menina faz para voltar para a mãe? Marina, lembra que nós falamos das renúncias e das despedidas, né? Porque a menina, ela também se sente ali tão protegida, né? Com esse papai, ela se sente ali tão próxima. Porém, Marina, o que nós estamos dizendo é assim, ela não vai aprender a ser mulher com esse pai. Sim. Ela precisa voltar para essa mãe para aprender a ser mulher com a mãe. Aí alguém fala assim, nossa, mas e quem não tem a mãe, quem não tem o pai? Precisa dessa figura do masculino, essa figura do feminino. Sempre tem alguém próximo, seja que seja o professor, que seja uma tia, que seja a irmã não, a tia, né, que é a irmã da mãe, assim, no caso que eu estou falando, mas é que precisa ter esse contato. Ela aprende a ser mulher com as mulheres. O que acontece é que as meninas que se sentem ali as princesinhas, as filhinhas do papai, não é? Elas não querem retornar. Aqui tá, mais uma vez, vem aquilo que eu falei, aqui tá cômodo. Aqui eu sou Uhum. protegida, aqui tá tranquilo, mas aqui eu também não tenho um relacionamento estável e duradouro como casal. Aqui, então essa menina ela vai ter que fazer o quê? Ela vai buscar o filhinho da mamãe, que também existe. Esse movimento não é só com a menina, esse movimento também é com o menino, o filhinho da mamãe que encontra a Uhum. filhinha do papai. E aí se convivem juntos. Mas Vivem felizes para sempre. aí é que tá. Entre aspas. Esse felizes para sempre, porque esse relacionamento ele tende a não ser estável. Claro. Porque justamente eles não tomaram em si a menina, a mulher, e o menino, o homem. E aí, de vez em quando, esses relacionamentos têm aquelas escapadas, inclusive. Porque as Uhum. filhinhas do papai, elas namoram muito, mas elas não respeitam os homens. Os filhinhos da mamãe também namoram muito, mas não respeitam as mulheres. E aí vem essas diversões, não é, por conta de não estar amadurecido no seu masculino ou amadurecida no seu feminino.
Legal. Eu tô vendo, Marco, que entrou muita gente que, assim, não tem tanta familiaridade com a constelação. E isso eu tô achando muito bom. Porque eu queria até perguntar para vocês que estão ouvindo aí, se vocês conseguem perceber a quantidade de dinâmicas que podem acontecer só quando a gente fala desses movimentos. Então, quando eu não saio da esfera do pai, eu posso ficar aquela menina que dá as escapadas ou que não consegue se relacionar. Quando Ou eu sabe o não... que, Fabi? A amante. Ou Ou amante, a exato. amante. É. Quando, no caso de um menino que não tem a permissão para ir até o pai, né? O quanto falta força dele, o quanto ele também não consegue se relacionar, o quanto ele também pode ter as escapadas, inclusive muitas vezes com agressividade, né, Marcos? Sim, Porque sim. o menino que não entra em contato com a energia masculina do pai, ou seja, não toma o pai, normalmente são homens mais agressivos. Vocês percebem a quantidade de dinâmicas? Estão reconhecendo aí um ex-namorado ou eu mesma em determinada época da vida? Isso é muito legal você falar assim, eu me perceber, poxa vida, agora eu vejo o quanto em algum momento eu estive tanto na esfera da mãe, deveria estar na esfera do pai, ou vice-versa, né? Aí esses dias eu estava vendo algo assim, e eu já tinha ouvido, mas eu não lembrava, o Bert tinha escrito, assim, escrito sobre o filhinho da mamãe, o filhinho do papai, né? E ele falava assim, olha, o filhinho da mamãe, normalmente, quando ele encontra uma parceira, ele vai se dar bem melhor com quem? Com o sogro ou com a sogra? Com quem você acha? O filhinho da mamãe, aquele que não foi para a esfera do pai. Aí, gente, escreve aí. O que vocês acham? Vamos ver, vai, vou fazer enquete. O Vamos fazer filhinho da enquete. mamãe, vocês acham que se dá bem com a sogra ou com o sogro? Qual a probabilidade dele se dar melhor, com a sogra ou com o sogro? E também Escreve pode aí. falar Quem da acertar vai filhinha. ganhar um café comigo. E aí, pronto. Por Zoom, né? Porque Já- agora a gente não pode se abraçar, então vai ser via Zoom. Com a sogra, a é, Ariadne colocou. Com a sogra, Marina. Isso, elas estão falando do filhinho da mamãe, é isso? Filhinho Isso. da mamãe, certo, E, gente? sabe, e por que, que ele se dá bem com a sogra? Porque ele fica, esse filhinho da mamãe significa o homem que ficou na esfera da mãe e que não passou então para essa esfera do pai. Ele se dá bem com a sogra porque ao ficar na esfera da mamãe, ele também é mais inundado com essa energia feminina. E aí ele não se dá bem ou tem dificuldade desse relacionamento com os homens e por isso também vai ser difícil para ele se dar bem com o sogro. Uhum. E aí alguém disse assim, a busca da mãe. Esse também é um ponto. E a mesma coisa, Fabi, o filhinho, a filhinha do papai, ou seja, aquela menina que ficou na esfera do pai, vocês acham que ela vai se dar bem, ela vai se dar melhor com a sogra ou com o sogro? Tem diferença? O que, que você acha? Tem diferença? A chamadoral, assim, eu não esperava. Chamada oral. Não, É porque eu achei eu, muito interessante isso. E depois eu comecei a olhar. E quando você falou assim, olhar para mim, então eu comecei a olhar para mim então, também, e eu me naquele perdi momento da vida. justamente, e eu me perdi porque eu fiquei lembrando dos meus casos. Ótimo. Aí eu lembrei Mas de só para quando dar, eu me dava bem é, com a sogra, com o pai, com a mãe. ó, só para dar a resposta para você, menina. A menina, quando ela fica na esfera do pai, lhe faltou retornar para a esfera da mãe, ela vai se dar bem com o sogro. Ai, Então, Adriano, você quantas pegou vezes na vem hora, hein, Adriano? a sogra, né, é tida como aquela Uhum. difícil dentro dessa relação, mas também tem muito daquilo que eu levei para essa relação de casal e que ainda não foi resolvido dentro do meu próprio sistema. Ah, a Adri colocou Agora, aqui, ó. agora você ficou pensativa, hein, Fabi? Não, eu fiquei porque eu tô assim, hoje eu me dou bem tanto com a minha sogra e com o meu sogro. E até não posso falar muito porque ela tá aqui assistindo a gente também. Então vamos mudar de assunto de sogra, né? Brincadeira, vamos continuar. Não, vamos deixar um beijo para ela. Olha, isso que você Não, trouxe é legal eu me dou também bem, para eu me dou dizer bem assim, com os quando a gente dois.
quando a gente integra algo em nós, veja o quanto isso se modifica dentro dessas nossas relações como o sistema como um todo. Né? Porque, como eu disse lá no começo, esse sistema que busca o outro sistema, então não é só uma relação a dois, mas um sistema bem mais amplo, não é? Tanto que o Bert chamava assim para nós, falava, olha, um relacionamento, ele é, na verdade, uma comunidade de destino. Né? Então é todo esse destino que eu levo e todo esse destino que o outro traz que se unem e que se buscam e que se Nossa, complementam. você me fez lembrar a cena de um filme que agora eu não me lembro qual é, que vem pra cama, assim, o casal na hora de dormir. Então eles estão lá, escovam os dentes e tal, aí eles deitam na cama. Aí daqui a pouco chega a mãe dela e daqui a pouco chega a mãe dele. E deita na cama E também. deita junto? Aí, não, aí vem vindo um monte de gente. Vem os pais, vem tios, a cama fica cheia no final da cena. Da quantidade de pessoas que a gente traz. Olha o que eu falei do pacotão econômico aí. É esse o pacotão econômico. Então aquela frase, enfim, sós, não existe. Então, é um sonho. Agora, essa palavra também, enfim, só, sozinho, não é? Então, como é que eu posso, ao mesmo tempo, pertencer ao meu sistema, trazer, né, essas regras, esses valores do meu sistema e ainda chegar em um relacionamento um pouco mais sozinho, um pouco mais eu mesmo. Aí é voltando àquilo que eu falei, daquele respeito e das despedidas, das renúncias àquilo que o meu sistema também me ofereceu. Porque, Fabi, eu falo assim, mas isso não é fácil. Não. É muito fácil a gente querer impor o que nós recebemos do nosso sistema. E isso acontece de forma totalmente inconsciente. E é no dia a dia, é nesse amor comum que a gente vê isso o tempo todo, sabe? Quando nós vamos decidir assim, qual vai ser a religião, se os dois têm religiões diferentes, qual vai ser a escola, qual vai ser... e tantas outras coisas, porque mesmo que eu não me dê conta, tudo isso vem para mim também com o que eu já recebi do meu sistema. E eu recebi dentro dessa consciência maior, que é essa consciência familiar, coletiva, e que ela sempre atua para que ninguém seja excluído do sistema. E é isso que pega na nossa consciência também individual. Porque na consciência individual é como se eu dissesse assim, uma pergunta, olha, o que é que eu preciso fazer para pertencer ao meu sistema? E aí nós vamos pegar assim, olha, lá na família Castro, sou Castro, Ferreira de Castro, na família Ferreira de Castro se age dessa forma. Dessa forma. Então eu vou dar já que a Flávia está aqui, eu vou falar. Eu já falei isso uma vez. Ela vai ficar brava comigo. Mas eu já falei isso numa live. E a irmã dela está aqui também, minha cunhada, ó, já falei isso. Então, imagina que na família Ferreira de Castro é assim, olha. E realmente eu estou falando a verdade agora, contando uma experiência própria. É tudo mais quieto, as festas, elas são assim, contidas, é uma preocupação, inclusive, a Flávia tá dando risada aí, uma preocupação com o horário, sabe? Então assim, não, olha, é Natal, mas nós vamos servir as crianças um pouco mais cedo, porque as crianças precisam ter o alimento mais cedo, então tudo assim, muito metódico, bem certinho. Aliás, assim, fala-se baixo, né? Aqui eu tô falando alto porque eu acho que esse microfone não pega muito. Fala-se um pouco mais baixo, né? E aí vem o Marcos e ele casa com uma descendente de italiana. Aí, aí eu me lembro assim, quando eu fui para o Rio Grande do Sul, os parentes da Flávia, a sua grande maioria, eles estão no Rio Grande do Sul, uma cidade muito bonita, inclusive Bento Gonçalves, é ótimo para a gente ir visitar. E nós vamos entregar o convite de casamento. Olha que isso eu estou falando lá atrás, nós já estamos casados há 20 anos. Então eu tô falando lá atrás. Aí naquela família italiana, era assim, aquela mesa enorme. E aí o que está sentado aqui nessa ponta, ele quer conversar com esse dessa ponta. E de repente o que está no meio entra na conversa. E aí um outro começa a puxar uma música, mas o outro está cantando uma outra. E é uma festa. E eu ficava assim meio atordoado assim naquele começo, né? Mas porque eu
levava algo do meu sistema. Aquilo para mim era tudo muito novo, era tudo muito diferente. E demorou muito tempo para eu me entregar também a isso e perceber que eu podia participar dessa alegria. Porque eu fui ver a história um pouco lá do meu sistema. O meu pai, ele é filho e eles são em 10 filhos, mas todos morreram pequenininho ou foram abortados. Então ele é o único que sobreviveu. Então imagina como era a festa dentro daquele sistema. Será que tinha essa Será que festa? tinha? Então eu lembro assim que aí depois ali junto com o meu pai, né, época por exemplo assim de maior recolhimento, Semana Santa, assim, não se ligava a televisão, na Uhum. mesa não se conversava. Imagina que por exemplo às vezes eu gostava de cantar, não se cantava, não podia, você não podia cantar, né? E depois então nós vamos conhecendo essa comunidade de destinos. Nós vamos vendo o que é que esse sistema um busca no outro, e eu fui percebendo que, inclusive, e pertencendo ao meu sistema de origem, e ali fazendo parte, e criando esse novo sistema, eu também podia trazer essa alegria dos italianos para dentro do nosso sistema. E E aí eu não precisava ficar falando para baixar o som ou para falar mais baixo. A Flávia vai ficar brava comigo assim. Você quer ver ela ficar brava? Quer ver um italiano ficar bravo? Vou dar uma dica para vocês. é pedir É para falar vocês baixo. pedirem para ele falar mais baixo. Ou se não, não mexe tanto a mão. Não dá. É melhor não falar nada. Não falo Eu falo mais, assim, eu vou embora. faz assim, né? Assim, começa. Mas Nossa, olha, eu tô dando um se exemplo. irritar, você quer ver aquele. Ah! Eu tô Socorro, dando um exemplo aleluia. bem, eu tô dando um exemplo bem tranquilo, mas de uma relação que foi durante algum tempo, né, bem difícil de você olhar para isso, porque era como se eu estivesse deixando o meu próprio sistema. Como é agora? Eu vou entrar nessa onda aí e vou sair cantando e jogando salame para um lado e para o outro? É, Mas você é. sabe, você me fez lembrar, quando eu tive meu filho, a minha família também é descendente de italiano e nesse esquema, né? Quando o meu sobrinho nasceu, minha irmã saiu do hospital, acho que numa quinta-feira. Quando foi no sábado, já estava a família inteira lá para conhecer o sobrinho, né? Bem assim, aquela zona com uma criança de 2, 3 dias em casa. E quando o meu filho nasceu, a gente estava esperando o mesmo movimento. Aí o meu marido, que já é mais desses quietinhos, tranquilinho, só que cara, bem cara de meu malvado favorito, sabe? Falou assim: eu vou colocar uma catraca na porta, só vai entrar 10 pessoas por vez na casa, já considerando quem está. Ou então eu vou embora para, sei lá, Paris, Afeganistão, qualquer lugar, para ter a criança em outro lugar só para não ter sofrido. E eu fiquei, aí falando agora da experiência da culpa, né? Eu fiquei nesse lugar de não, pelo amor de Deus, não posso, a minha família. Aí ele falou, fala que eu que não quero. Assim, sabe? E hoje tudo bem, todo mundo já sabe como que é tudo, né? Ele já tá mais Sim, aberto socialmente, porque a gente conseguiu fazer esse vai que entrelaçamento, né? vai Ele já está um equilibrando. pouco mais aberto e a família também já entende que ele precisa de um resguardo a mais. Olha, Mas muito legal. Eu tenho uma prima que tá aí na live, ó, a Keila, só tá dando risada aí. Tá é. falando com você aí agora. Nossa, Keila, depois eu te conto Fabi, várias. Fabi, mas é bem isso. E é justamente assim, sair desse lugar da culpa. Porque é justamente esse sentimento de que, peraí, será que eu vou deixar de pertencer se eu fizer algo diferente agora? E aí a gente pode dar um passo. E aí a gente pode também mostrar com muito respeito para o sistema que pode ser um pouco diferente. E que já também não existe aquele agora, que o certo é o que eu trago do meu sistema. E o que o outro traz do outro sistema é pior. O que eu trago é melhor. Cuidado para não cair nesse julgamento. Não, né? Eu aprendi assim, isso é o melhor. Mas para o outro é exatamente ao contrário. E ele está de muito boa consciência e apresentar aquilo porque é exatamente aquilo que ele trouxe do sistema. Então, como você disse, é realmente chegar nessa relação de adulto e reconhecer que eu trago algo também e que eu posso trazer e que o outro também pode. E que o outro tem o mesmo direito de trazer como eu.
A Simone Arrojo, vou falar até rapidinho, que acho que a gente tem só uns 5 minutos. A Simone Arrojo, ela traz um exemplo muito bárbaro, né? Que é o do uma família italiana casada com um japonês, né? Então, na minha casa de italiano, domingo é dia de macarrão, ponto. Não tem arroz, feijão, não, esquece. Feijoada, isso aí não é na nossa casa. E numa família de japoneses, por exemplo, é sushi, é outra coisa. Então, assim, tá certo ou tá errado? Isso. É daquele É isso. sistema. E aí, quando a gente consegue ampliar o olhar e falar assim, olha, pode ser um domingo macarrão, um outro domingo pode ser sushi, e a gente vai se experimentando e crescendo juntos, porque um relacionamento que se forma, se é que existe objetivo, né, Marcos? A gente sabe que intenção, objetivo não é a proposta, mas se Aham. é que existe algo nesse sentido, é de crescimento, é de troca. Isso. Ó, isso que você falou exatamente dessa forma. Até aqui em casa também tem isso, porque é italiano, né? E era engraçado que eu sou filho, então, de nordestino, com sul mato-grossense. E aí em casa, assim, lá na casa dos meus pais, né? Feijão, arroz e farinha não pode faltar. E na casa da Flávia italiana, o feijão era uma vez por semana. Você não Aí, coloca farinha no macarrão, não, né? Porque isso é aí uma quando. ofensa. Farinha combina com tudo, minha querida, não tem isso. Flávia, não deixa. Você nunca comeu lasanha com farinha? Que isso? Você Nossa tá por fora. Senhora, até me deu um negócio aqui. Cortar o macarrão. Quando meu marido corta o macarrão, gente, perde a Ó, cidadania, não pode. Fabi, alguém fez uma pergunta ali muito legal. Pergunta não, alguém fez um comentário assim: ah, mas o meu companheiro, ele ainda não se abriu para isso. Sim, a Thaís. Então, aí que que nós podemos ver, Thaís? Assim, olha, olhar para nós. Então, olhe só para você e veja se em você você realmente consegue olhar para o seu companheiro e dizer: você pode ser exatamente como você é. Ou se ainda existe uma expectativa de que ele seja diferente, porque você traz algo um pouco melhor. Apenas um ponto, porque agora ficou sério. Mas é realmente isso, para que possamos olhar para nós, sem projetar e esperar isso do outro. Quando eu realmente consigo internalizar em mim, trazer para o meu coração que esse outro pode comer a farinha com macarrão, talvez algo se mude. Talvez ele tenha a oportunidade de fazer um pouco diferente, sem a expectativa ou sem a exigência de que ele tem que aprender a ser melhor com você. Porque aí nós saímos dessas trocas e entramos facilmente numa relação de cuidar como pai ou cuidar como a mãe. E temos que lembrar, nosso companheiro, a nossa companheira, ele já tem um pai e uma mãe. Ela já tem um pai e uma mãe. E todas as vezes que você quiser ocupar esse lugar, vai ter conflito no relacionamento. Exato. Ó, fechou sério, hein? 1 minuto e 38, 37. Esse é o amor da terra. Esse é o amor que nos traz para a terra. Né? E que a gente pode olhar para esse outro realmente e dizer assim: olha, eu amo você e amo tudo o que nos conduz de forma especial. Quando você disse daquilo, se é que há uma intenção, né, e se não há, existe um propósito maior diante de tudo isso. E eu talvez possa dizer justamente para esse outro: eu amo você e amo também tudo que nos conduz através dessa força especial. É lindo. É lindo. É isso. Ai, gente, viu como passou rápido? Ai, Marcos, muito obrigada, gente. Tomara que eu consiga gravar para a gente poder assistir de novo e vamos nos colocar nesse lugar, porque assim são muitas mensagens importantes e reflexões importantes para cada pedacinho nosso. A gente falou de muita coisa legal. Marcos, Exato. obrigada. 30 segundos aqui, 28, 27. Ai, meu Deus, começa a ficar nervoso.
Não, então Obrigada eu a só todo quero deixar mundo um que beijo também, um beijo a participou. todos aqui, porque para mim foi ótimo. Ele falava, às vezes a gente está, né, cansado e você está nesse dia a dia, mas também agora aqui é um momento de conectar um outro amor, a conectar nesse campo amoroso. E eu saio hoje assim já bastante feliz e algo se movimentou aqui dentro. Então agradeço você, agradeço